Paz do Senhor, amados irmãos, aqui é a missionária Paula Viana, falando aqui da nossa igreja, o Brasil para Cristo em Jardim das Flores, e adorando ao Senhor, né, por mais esse domingo. Estamos aí vivenciando o lockdown, tivemos algumas limitações para cultuar nesses últimos dias, então a gente vai buscando ao Senhor e o Senhor vai falando ao nosso coração. E hoje de manhã, no domingo, hoje pela manhã, o Senhor começou a falar ao meu coração um texto de Isaías capítulo 40, que é o que eu desejo compartilhar com vocês hoje. Mas antes disso, eu senti o desejo de adorar. Eu amo adorar o Senhor e exaltar o nome do Senhor. E eu sei que nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo em que esperar, né, que as coisas mudem, esperar que tudo passe, não tem sido fácil, né? E eu quero compartilhar esse cântico com você. E eu espero que Deus fale ao teu coração, assim como falou ao meu. Glória a Jesus. Aleluia. Eu preciso aprender a confiar em Ti. Mesmo que o azeite já esteja no fim, aprender a dizer tudo bem, mesmo quando a figueira não florescer. Eu preciso que minha fé em Ti se fortaleça. Eu preciso crer em Ti antes que o milagre aconteça. Me ensina a confiar em Ti. Me ensina a depender de Ti. Me ensina a ver sair virtude, mesmo antes de Te tocar. Me ensina a confiar em Ti. Me ensina a depender de Ti. O meu socorro está em Teus braços. Me ensina a confiar em Ti. Aleluias. Eu preciso aprender a confiar em Ti. Aleluia, Jesus. Mesmo que o azeite já esteja no fim, aprender a dizer tudo bem, mesmo quando a figueira não florescer. Eu preciso que minha fé em Ti se fortaleça. Eu preciso crer em Ti antes que o milagre aconteça. Me ensina a confiar em Ti. Me ensina a depender de Ti. Me ensina a ver sair virtude antes mesmo de Te tocar. Me ensina a confiar em Ti. Me ensina a depender de Ti. O meu socorro está em Teus braços. Me ensina a confiar em Ti. Aleluias. Glória a Jesus. Confiar que a força está nos Teus braços, Senhor, e descansar debaixo das Tuas asas. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Jesus.
Glórias sejam dadas ao teu nome. Glória a Jesus. Aleluias. Me ensina a confiar em ti. Me ensina a depender de ti. Me ensina a ver sai virtude mesmo antes de te tocar. Me ensina a confiar em ti. Me ensina a depender de ti. O meu socorro está em teus braços. Me ensina a confiar em ti. Aleluias, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Como eu disse, no início desse vídeo, esperar, confiar que tudo isso que nós estamos vivendo nesses dias vai passar, é algo que só é possível através da fé. Mas hoje eu estava meditando na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías que pré-anunciou a Cristo mais de 700 anos antes que isso viesse a acontecer, coisa que só é possível porque o próprio Deus estava narrando para Isaías todos os acontecimentos futuros. Ele escreve no Isaías capítulo 40, falando sobre o consolo ao povo de Deus. E essa palavra de consolo que o Senhor ministrou ao coração de Isaías para a vida da nação de Israel, que naquele período estava vivendo o tempo do cativeiro, estava vivendo um tempo de exílio, mais de 70 anos na Babilônia, era uma palavra que dizia, vai acabar. Esse é o trecho que inicia, O profeta Isaías vai falar no versículo 2, falar com carinho a nação de Israel, e ele vai dizer, diga a eles que a luta vai acabar. Uma palavra do Senhor para mim e para a tua vida, assim como foi a palavra destinada de Isaías para a nação de Israel e para o povo de Deus esse que hoje somos eu e você, igreja do Senhor Jesus. O Senhor está dizendo para mim e para a tua vida, a luta vai acabar. Mesmo diante de nossos olhos contemplarem ainda, o Covid, que ainda continua se alastrando pelas nações do mundo, ainda vemos que a vacinação ainda está muito aquém da necessidade da população mundial, mas eu quero ministrar para a tua vida nesse dia, o Senhor está ministrando ao meu e ao teu coração, a luta vai acabar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O Senhor falou isso para a nação de Israel, o Senhor está falando isso para mim e para a tua vida hoje, através do capítulo 40 do profeta Isaías. O Senhor ministrou que a luta iria acabar e o Senhor disse também que os pecados deles tinham sido perdoados. É muito interessante nós entendermos quando a palavra do Senhor nos afirma de que se queixa o homem, dos seus próprios pecados. Muitas vezes nós não entendemos porque o mundo está devastado pelas doenças, porque o mundo está devastado pela tristeza, pela fome, pela miséria. E muito fácil é abrirmos a boca para culpar a Deus. Mas a palavra do Senhor nos fala que o mundo tem vivenciado todas essas coisas porque nós pecamos. Porque o pecado sobrecarregou a vida do ser humano. É o pecado que tem sido pesado nas nossas costas. É o pecado que tem nos afastado das promessas de Deus. É o pecado que tem nos feito contrariar a vontade do Criador. Mas o Senhor, além de fazer para mim e para você nesse dia uma promessa dizendo a luta vai acabar, o Senhor também está dizendo os teus pecados estão perdoados. É interessante porque essa palavra se repete em Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 18 ao 20, diz a palavra de Deus, que quando Jesus entra numa casa em Cafarnaum, os discípulos estavam lá todos vendo e levando pessoas a ouvirem, a terem um momento com Jesus, e diz a palavra de Deus que a casa estava tão cheia, que um homem paralítico estava sendo levado para ser curado com seus 4 amigos,
E diz a palavra de Deus que ao tentar entrar pelas portas, eles são impedidos porque não tinha passagem, não tinha como eles chegarem até Jesus. A casa estava lotada, mas eles não desistiram, porque esse é o ensinamento do Senhor para mim e para a tua vida. A luta vai acabar porque nós não desistimos, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos fortalecido, porque o Senhor tem nos dado graça. E aí a Bíblia diz que esses 4 amigos pegaram aquele leito onde estava aquele paralítico, subiram até o telhado, abriram uma parte do telhado e desceram com aquele paralítico no meio da sala onde Jesus estava. Ou seja, quando nós queremos realmente ter um encontro com Jesus, quando nós queremos realmente ouvir o Senhor falar ao nosso coração, não há nada que nos impeça, porque dentro do coração do homem há obstinação, há desejo, há capacidade. Quando ele deseja se aproximar de Deus, ele tem forças para fazer isso. Porque o Espírito Santo de Deus, ele motiva o nosso coração. A fé, quando ela começa a agir na nossa vida, ela nos impulsiona a irmos atrás dos nossos objetivos. E foi isso que esses homens fizeram. Aquele paralítico que antes não poderia entrar porque as portas estavam seladas de pessoas que se achavam tão necessitadas de encontrar-se com Jesus, agora estava diante de Jesus. Mas o que é mais interessante é que a primeira palavra que é dita para aquele homem através da boca de Jesus não é: você está curado, filho. Ele sabia que era isso que aquele paralítico desejava. Mas a primeira palavra que sai da boca de Jesus para aquele paralítico é: os teus pecados estão perdoados. Assim como o Senhor falou através do profeta Isaías para a nação de Israel, o Senhor falou também através de Jesus para aquele homem paralítico que a maior necessidade do ser humano não está na cura física, não está no restabelecimento físico do seu corpo, mas aquilo que realmente tem destruído o homem todos os dias, aquilo que infelizmente não há vacina, é o pecado. E esse pecado tem matado o ser humano dia após dia, ano após ano, alontanando as pessoas da presença de Deus. Mas o Senhor continua dizendo: os teus pecados estão perdoados. Quando ouviram isso, as pessoas que estavam ao redor começaram a ficar irritadas e criticando. Primeiro porque pensavam: não é isso que esse homem quer. Mas aí é que está. Aquilo que nós queremos geralmente não é o que realmente precisamos. Mas a satisfação que estava no coração de Jesus foi ver que havia fé nos olhos daquele homem, não somente para almejar a sua cura, mas principalmente para entender que ele era pecador e precisava desse perdão. Aquele homem não falou, não confrontou, mas aguardou com paciência, esperou em Deus. E diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus, ele disse: pois eu vou mostrar para vocês que o Filho do Homem tem poder. Então ele disse: levante-se e ande. Primeiro ele perdoou os pecados e logo depois ele fez com que aquele homem se levantasse. E é interessante esse perdão de pecados por parte de Deus para a nossa vida, porque os pecados perdoados, eles são imediatos e eles são perdoados de uma forma que não há mais cobrança, diz a palavra de Deus. O livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, a partir do versículo 18, se não me falha a memória, vai dizer que o Senhor lança os nossos pecados no mar, ou seja, não há mais recordo, não há mais lembrança, o Senhor não nos cobra, e a palavra do Senhor diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que tanto Isaías como o próprio Jesus, quando falam sobre o perdão dos pecados e o fim da luta, eles estão sendo de uma certa forma atuais, contemporâneos, porque ainda hoje o Senhor continua bradando ao meu e ao teu coração: a luta vai acabar e os teus pecados estão perdoados em Cristo Jesus. É o que diz a palavra de Deus. É interessante que o próprio livro de Isaías também faz um clamor à preparação para o retorno do Senhor. Ele vai dizer: aclamem, ele vai dizer: clamem em alta voz, abram um caminho no deserto para o Senhor, preparem o caminho para o nosso Deus. O Senhor nesse texto está dizendo para nós: agora que vocês entenderam que a luta acabou, agora que vocês entenderam que é necessário o perdão de pecados para a sua vida, agora vocês precisam proclamar isso e preparar para que outras pessoas recebam aquilo que vocês já receberam.
O profeta Isaías estava dizendo ao povo de Israel, a nação que recebeu primeiramente a responsabilidade de ser luz, de ser ministrante do evangelho do reino, antes mesmo que Jesus viesse a esse mundo para morrer na cruz do Calvário e protagonizar a mensagem das boas notícias do evangelho. Ainda assim, já naquele tempo, Isaías estava dizendo para a nação de Israel: preparem o caminho, anunciem as boas notícias, porque o Senhor está voltando. Sabe o que é interessante? Todas as pessoas que ouviram, não só o profeta Isaías, como o próprio Jesus, que foi o protagonista dessa mensagem de boas notícias, e anunciaram o evangelho com ousadia, com graça, com fervor, elas pagaram com sua própria vida para que esse evangelho pudesse chegar até nós. O próprio Isaías, segundo a narrativa histórica, diz que foi morto dentro de um toco de árvore, cerrado ao meio. A palavra do Senhor diz também que Pedro, por exemplo, um dos grandes apóstolos que protagonizou as mensagens escritas nos evangelhos para mim e para a tua vida, foi morto de cabeça para baixo, crucificado em Roma. O Tiago, irmão de João, foi morto, decapitado por Herodes, por ser pregador desse evangelho e dessas boas notícias. O próprio apóstolo Paulo foi decapitado por Nero, tido sempre como um anarquista, como um homem sem caráter, quando na verdade era só um grande pregador do evangelho do reino, escravo de Cristo, como ele mesmo costumava dizer. Esses homens pagaram com a sua própria vida para cumprir o que Isaías diz no capítulo 40. Anunciem, preparem o caminho para a volta do Senhor. E ele diz também sobre a brevidade do ser humano, da vida do ser humano, quando ele vai falar nos versículos 6 em diante, quando ele vai dizer: anunciem que os seres humanos são como capim, como as flores do campo, eles secam e murcham. Diante da grandeza da mensagem que nós temos que anunciar, que é Jesus Cristo está vivo, ele ressuscitou, ele venceu a morte, o Senhor está dizendo: mas nós seres humanos não somos nada, nossa vida terrena é passageira, nossa vida aqui é um sopro, nós somos, como diz o profeta Isaías, como a erva que hoje vive e amanhã murcha e morre. Mas o Senhor continua dizendo para nós: preparem o caminho, porque o Senhor ele está voltando, diz a palavra de Deus. Interessante que no livro de João, capítulo 20, a palavra do Senhor fala, quando a serva do Senhor, Madalena, teve um encontro com Jesus no sepulcro, e diz a palavra de Deus que ela, chegando ali para adorar um Cristo morto, para celebrar e para dar as suas últimas homenagens àquele que a tinha encontrado no meio do caminho e tinha tirado da vida dela a prisão que ela vivia, sendo atormentada por mais de 7 demônios, aquele homem que tinha dado a ela uma nova história de vida, aquele homem que tinha restaurado a sua vida por completo. Agora ela estava ali naquele sepulcro na madrugada de domingo, com o intuito de celebrá-lo, com o intuito de adorá-lo, com o intuito de glorificá-lo. Mas diz a palavra de Deus, no capítulo 20 de João, a partir do versículo 11 em diante, que o Senhor aparece a Maria Madalena na frente do sepulcro e diz a ela: Maria, eu estou vivo, agora vai e anuncia aos meus discípulos e diga que eu vou adiante deles para Jerusalém. E eles foram, e ela foi e anunciou essa palavra: eu vou adiante deles para a Judéia, porque o Senhor estava pregando ao coração de Maria e dizendo: filha, eu estou te dando a maior de todas as notícias. Eu venci a morte. E estou aqui, mesmo diante da brevidade da vida do homem, para oferecer a vocês a vida eterna. É isso que Maria Madalena fez, é isso que os apóstolos fizeram, é isso que eu estou fazendo hoje, anunciando que Jesus vai voltar. Diz a palavra de Deus no versículo 10 em diante, no versículo 9 em diante, do capítulo 40 de Isaías: o Sião, ó Sião, mensageiro das boas notícias, grite aos altos montes,
Grite mais forte, ó Jerusalém. Diga às cidades de Judá, seu Deus está chegando. Sim, o Senhor soberano vem com poder, com braço forte, vem para governar, vem com recompensa em suas mãos, vem como pastor para alimentar o seu rebanho. Olha que promessa linda no livro de Isaías. O Senhor que agora diz para nós: a luta acabou. O Senhor que diz para nós: os teus pecados estão perdoados, através do profeta Isaías, agora diz para nós também: o Senhor vem. Essa promessa é verdadeira. Essa promessa vai se cumprir. E ele não vem de mãos vazias, sua mão está plena de recompensa para os seus servos. Para aqueles que, como diz no livro de Apocalipse, não só viram, não só ouviram, mas proclamaram e confiaram nas promessas que a palavra de Deus tem nos concedido e tem nos anunciado. O texto vai continuando e o Senhor vai mostrando através dos versículos adiante sobre a soberania e a grandeza do nosso Deus, dizendo quem foi que, como Deus, acolheu o mundo na palma das suas mãos. Quem foi que deu conselhos ao Senhor? Quem pode conhecê-lo ao ponto de dar conselhos a Ele? E vai falar sobre a grandeza desse Deus. E vai falar sobre o fato de que, por Ele ser tão grande, nós precisamos entender, como Ele vai dizer nos versículos mais adiante, nós precisamos entender que o Deus que falou no nosso coração todas essas promessas, como Ele vai dizer no versículo 21, antes mesmo que o mundo existisse. Ele diz: acaso não ouviram? Versículo 21, não entendem? Estão surdos para a palavra de Deus? Essa palavra que Ele falou antes que o mundo existisse? Será que vocês são ignorantes? Deus se assenta diante do círculo da terra e para Ele as pessoas lá embaixo parecem como gafanhotos. Ele as estende diante dos céus como uma cortina e faz com eles a sua tenda. Ele está dizendo: Deus é grande, Deus é soberano. Vocês não ouviram? Vocês não entenderam? Então por que vocês estão preocupados? É o que ele vai dizer mais adiante no versículo 27. Jacó, por que você está dizendo que Deus não vê, que Deus não se preocupa, que Deus não se importa? E Ele está dizendo para mim e para a tua vida hoje, porque você está dizendo que Deus não te vê, que Deus não se importa, que Deus não está tomando atitude diante do mundo de devastidão que nós estamos vivendo hoje em dia. Mas eu quero dizer para você, a promessa de Deus é verdadeira. E o Senhor está falando para mim e a tua vida: confia, espera, acredita. Deus vê, Deus ouve, Deus atende a minha e a tua oração. Se Deus é soberano, capaz de, como diz o Salmo 139, de entender e de escrever os meus dias e os teus, no livro dele, antes mesmo que nós viéssemos a existir. Se Deus é capaz de nos amar e de nos criar, mesmo sabendo o desfecho que teria a história da humanidade. Sim, porque é isso que a palavra de Deus diz, quando diz que Deus é capaz de protagonizar a mensagem de boas notícias antes que o mundo existisse. E Ele já proclamava para mim e para a tua vida. Por quê? Porque o amor de Deus está revelado, segundo a palavra de Deus no livro de Romanos, em minha e a tua vida, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Deus, sabendo o desfecho que teria a história da humanidade, Ele resolveu nos criar mesmo assim. Ele resolveu nos amar mesmo assim. Ele resolveu se entregar por nós mesmo assim. A palavra de Deus vai concluir no versículo em diante, no versículo 30 e o versículo 31, a partir, na verdade, do versículo 28, quando Ele vai dizer que o Senhor não se cansa, que o Senhor, Ele não perde as suas forças e Ele compartilha conosco esse dom, porque Ele diz que Ele dá força ao cansado, Ele renova as forças aos que não têm esperança. A Bíblia diz que Ele vai fazer com que nós voemos alto como as águias, vamos correr sem se cansar, vamos caminhar sem desfalecer. Essa é a promessa do Senhor para mim e para a tua vida neste dia. Por isso que eu iniciei com o cântico: me ensina a confiar, me ensina a crer, me ensina a ver, sair virtude de ti antes mesmo que eu te toque. Foi isso que aconteceu com aquela mulher que diz a palavra de Deus que seguiu Jesus pela multidão e que se colocou aos seus pés e tocou na orla das suas vestes sem que ninguém visse, estava satisfeita com a sua cura.
e estava satisfeita ao ponto de sair dali sem ser notada, mas foi notada por Cristo e o Senhor disse: a tua fé te salvou. Eu quero deixar essa palavra para mim e para a tua vida. Isaías protagonizou as boas notícias de salvação, de libertação e de perdão de pecados antes mesmo de que Cristo viesse a esse mundo para morrer pela minha e pela tua vida. Os homens e mulheres de Deus que se entregaram e doaram-se para propagar o Evangelho, creram, confiaram. E a palavra do Senhor diz na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de João, que quando Jesus orava, ele não orava somente por aqueles que estavam com ele, mas ele diz por aqueles que iriam crer através deles. E isso inclui a minha e a tua vida. Então, nesse dia eu quero orar por você. Eu quero dizer que a luta está acabando. O Senhor está pondo um fim a tudo isso. Por quê? Porque ele continua sentado no trono. Pai amado, Pai querido, eu quero te glorificar e te engrandecer, Pai, por tudo que o Senhor ministrou ao meu coração e está ministrando ao coração daqueles que através dessa mensagem vão ouvir a tua palavra. Deus, eu não sei como estão os lares dos teus filhos, talvez alguns assolados pela Covid, talvez alguns enlutados, Senhor, chorando amargamente a perda dos seus entes queridos. Mas eu quero ministrar sobre a vida deles consolo através do teu Espírito. Ministrar sobre a vida deles, Senhor, cura através do teu santo e precioso nome. Eu quero, Senhor, que o Senhor entre com salvação nos lares deste Brasil abençoado e deste mundo, Senhor, que em nome de Jesus um dia cumprirá a tua palavra que diz que todo joelho se dobrará, aleluia, e toda língua confessará. E eu coloco diante de ti, Senhor, as vidas que estão me ouvindo. Eu coloco diante de ti a minha vida e eu sei que o Senhor pode e fará todas as coisas para a glória do teu nome. Eu agradeço pela tua palavra e agradeço pela resposta à minha oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, que Deus te recompense, que o Senhor haja na tua vida de forma gloriosa. E fica com essa palavra para o teu coração, que está em Isaías capítulo 40, a partir do versículo 2. Fala com